Como você veio a se tornar um lama? Bem, como eu vim a me tornar um lama? Na verdade, no meu entendimento, nem eu poderia ser chamado de lama. Mesmo que tenha feito os 3 anos de retiro, mesmo que o meu professor me chame de lama, mesmo que ele tenha dado um atestado de que lama, mesmo que o próprio meu guru raiz, Thai Siddha Rinpoche, me chama de lama, mesmo Karmapa me chama de lama, eu não me sinto como lama. O faço assim devido ao respeito, devoção dos meus mestres. Mas como veio esse processo que aconteceu para eles virem me chamar de lama? Bem, eu comecei um pouquinho antes, voltando para dar uma ideia de como foi e como funciona dentro da nossa tradição. Eu comecei no Dharma. O primeiro lugar que eu visitei de um templo budista foi em 1984, foi em Brasília. Foi a escola Jodo Shinshu japonesa, terra pura japonesa, templo de Brasília. Fui algumas vezes, foi a primeira vez que eu tive contato com o budismo. Mas sempre tive uma vontade, uma tendência de conhecer o budismo tibetano. O budismo tibetano por ter lido alguma coisa a respeito, alguns livros, como muita gente deve ter começado antigamente com Lobos e Guirampa, né? A grande fantasia que todo mundo queria ver era o que tinha em mãos. Nós não tínhamos muita coisa. Não tinha os livros que tem hoje, né? Hoje a produção de livros cada vez maior, mas antes nós não tínhamos isso. Ou nós tínhamos livros que eram puras fantasias e invencionices, como o do Lobos e Guirampa, ou tínhamos mais difícil de encontrar, que eram livros verídicos de pessoas que realmente tinham vivenciado aquilo, experimentado aquilo, que era Alexandre David Neal, uma francesa, né, que era Tibete, Magia e Mistério, ou O Lama das 5 Sabedorias e outros títulos dela, que ela realmente era fidedigno. Então, isso foi me despertando essa vontade de ver o que era o budismo tibetano, né? E a primeira vez que eu entrei em um templo de budismo tibetano foi em 1989, setembro de 1989, que foi na KTC, Karma Theksum Chokolin, né, de Vargem Grande. Na época não era nem Vargem Grande, era no Camorim, numa gruta. Estava lá chegando em pé, procurando onde que era, nas reuniões, que tinha visto isso no jornal, né? E chegava à minha frente uma monja, que foi para mim, já foi a primeira coisa, ver uma pessoa vestida com os trajes de tibetanos, né? De monja, e dali eu fui direto, continuei, né? Fiquei esse tempo todo na KTC, né? Aí, no ano seguinte, veio ao Brasil, em 1990, Kyabje Trango Rinpoche, em que me deu refúgio, voto de Bodhisattva, né? E muitas iniciações. Na verdade, a maioria, quase 99% das iniciações que eu tenho, recebi do meu guru também, Trango Rinpoche, né? Tanto as iniciações fora do retiro, como as iniciações para se fazer o retiro de 3 anos. E assim, fiquei praticando com outros amigos na própria KTC, passei por um tempo junto com a diretoria, por 5 anos também fazendo parte da diretoria. Depois a diretoria se dissolveu para ter outra diretoria, e com esse tempo chegou em 2000, em 99, eu comecei a ir na KTD nos Estados Unidos para encontrar com Thai Siddha Rinpoche, meu lama raiz, para receber as instruções de Mahamudra dele. E aí foi lá em 98, em 99, e de repente eu me vi quase que empurrado pelas circunstâncias, pelas vontades, a curiosidade de ver que eu precisava praticar mais. A princípio eu achava que eu precisava praticar muito mais. Havia o Dharma e as práticas do Dharma até então já tinham feito bastante transformações em mim, na minha mente, no meu modo de ver, mas eu achava que deveria, talvez, se eu fosse mais fundo, depois de 10 anos, se eu fosse mais fundo, eu poderia ir lá, né? E aí, até 98, eu não havia feito as preliminares, o chamado de Ngondro, né? As práticas preliminares que todo mundo tem medo dela, quando você fala. Tem que fazer 100 mil prostrações, 100 mil daquilo, 100 mil daquilo outro. E até 8 anos de prática eu não tinha feito.
foi quando eu fui me encontrar com Tai Situ Rinpoche para fazer o Mahamudra, que uma das prerrogativas para o Mahamudra é fazer as preliminares, completar as preliminares. E assim eu comecei a fazer em casa. E nesse meio foi tendo todos os ventos ventos, quando eu falo ventos, todas as situações, circunstâncias, levando para que eu pudesse pensar em aprofundar mais, já que eu não tinha ambição nenhuma na vida de ser qualquer coisa, de ser rico, de construir alguma coisa. Então, por que não? Né? E para mim seria muito difícil isso. Né? Então, eu escrevi para um amigo na KTD que ia fazer o retiro de 3 anos, que ia começar no final de 2000, e ele falou para mim que tinha uma grande surpresa, porque sim, poderia, é só escrever para o Khenpo Karta e seria uma boa. Eu escrevi para ele e perguntei o que era necessário para se fazer o retiro. Ele me responde dizendo: você precisa falar inglês, entender o inglês, ler o tibetano de uma forma um pouco rápida e ter $18.000 para o custo do retiro. As pessoas podem... Eu, na época, pensei, eu posso aprender inglês, posso aprender tibetano, mas arrumar $18.000 em 2000, nunca. Não poderia nunca, né? Mas pensando bem depois, mesmo que para mim era uma coisa impossível de ter em mãos, $18.000, mas se pensar que se dividindo isso por 3 anos e meio, dá mais ou menos $400 por mês. Para se manter uma pessoa com café da manhã, almoço, janta, com os textos, ensinamentos, luz, tudo, no retiro, isso é muito barato. Né? É muito barato. Com tudo, sem precisar fazer nada. Mas mesmo assim é difícil. Mas aí eu escrevi para lá, esse meu amigo me disse que poderia haver talvez a possibilidade de pessoas, patrocinadores, pessoas que faziam isso, eles patrocinavam pessoas que para o retiro. No Brasil nós não temos muito esse hábito, mas os povos do Oriente, os taiwaneses, os chineses, os indianos, quem tem essa noção de que eles não podem se dedicar a uma prática intensa, porque é uma vida muito ativa no trabalho, família, não tem a oportunidade de ver. Então, o melhor que eles podem fazer, já que não podem praticar, é ajudar quem tem essa possibilidade. Então, eles disponibilizam isso, porque também participam do mérito daquela pessoa de alguma forma, porque eles foram uma peça fundamental para manter alguém fazendo aquilo que ele achava que era importante para ele, um retiro de prática, de aprofundamento mais na meditação, no reconhecimento dele como indivíduo, e também que no futuro qualquer benefício que aquela pessoa, após ter essa experiência de retiro e viesse a fazer no futuro, qualquer benefício ou mérito, ele também estaria participando daquilo. E no futuro eles pensam que eu possa ter uma condição mental e de ambiente para que eu possa, hoje em dia, ter essa mesma diligência. Então, foi com isso, tendo a possibilidade disso, que eu fui para os Estados Unidos. Tentei fazer inglês, falava inglês, né? Fui fazer 2 aulas, não gostei. Assim, vou confiar, porque esse meu amigo que vai fazer retiro, ele fala espanhol, e eu posso me virar no espanhol com ele. O tibetano, no Brasil, na época, ninguém lia tibetano. Né? Eu tive praticamente aprender quase que sozinho, peguei com uma pessoa que sabia mais ou menos só como se pronunciava mais ou menos o alfabeto. Tinha um lama em Brasília, no centro do Kalo Rinpoche de Brasília, na KPG, que é butanês. Eu fui lá, tive um final de semana de aulas com ele e comecei a treinar em casa. Quando cheguei lá para a entrevista com o Khenpo Karta, nem falava inglês, tive que ter tradutor. Mas assim as coisas foram acontecendo. Eu fui melhorando o meu tibetano. Meu inglês, no princípio, ninguém sabia nada, né? E acabei conseguindo um patrocinador e ficando para o retiro de 3 anos. E aí, assim, como se torna um lama? Porque dentro da nossa tradição,
para se ser um lama, indubitavelmente o indivíduo tem que passar por um período de receber as instruções e praticá-las. Então, quais são as práticas básicas que são feitas num retiro do Vajrayana? Nisso nós estamos falando de duas linhagens que são as linhagens que têm esse tipo, né, de prática, que é a linhagem de Nigma e a linhagem de Kagyu, em que nós costumamos de chamar de linhagens de prática, porque são as linhagens que estão devotadas à própria experiência da prática em si. Então, no mínimo, o que se deve fazer, o que se faz no retiro? No retiro de 3 anos, o indivíduo vai para poder praticar aquilo que são as 3 raízes. No Vajrayana nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, que são as 3 joias. Juntamente com isso, tomamos refúgio nas 3 raízes, que é o Lama, o Idam e os Dakas Dakinis, ou os protetores. Então, o que se faz, o que você tem que ter o requerimento, no mínimo, dentro do retiro, é completar todos os requerimentos básicos nessas práticas. E todas essas práticas de divindade são práticas em um nível mais alto dos tantras, chamado de Anuttara Yoga Tantra. E nós fazemos a prática de Guru nesse nível e as práticas de Dan nesse nível. E as práticas de protetores também. Acontece que, no específico retiro que eu fiz e que foi modelado pelo Jamgon Kongtrul III, o anterior, foi próprio para ocidentais, porque os tibetanos, por já nascerem com aquela língua, com tudo, eles já fazem desde pequeno, vivem em monastérios, já memorizam as sadhanas e falam muito rápido o tibetano. Então eles precisam de menos tempo. Então eles fazem, por exemplo, no retiro normal, você faz várias práticas de dança, você faz tipo 3 práticas de Guru Yoga e várias práticas de dança, e junto com os protetores. O que o Jamgon Kongtrul passado fez, padrão para o retiro dele, centro de retiro dele no Nepal e também para a carteirinha nos Estados Unidos, foi que ele, para poder encaixar melhor com os ocidentais, com as nossas dificuldades, era que nós íamos fazer menos práticas de Idam, mas com mais longo tempo. Geralmente, eles fazem 3 meses, só, por exemplo, um Idam, fazem 3 meses. Né? Um Guru Yoga em 1 mês, faz 3 em 3 meses. Então, o que ele fez foi, nós fazemos um Guru Yoga em 3 meses e uma prática de Idam em 5, 6 meses. E assim nós ficamos mais tempo desenvolvendo, trabalhando em cima daquela prática. E o que é feito é que nós temos os Idams principais. Nós temos 3 Idams principais dentro da linhagem, que é Chakasamvara, Vajrayogini e Jyawadiansu. São os 3 Idams principais. Completando esses, você completa todos os outros. Então, nós completamos todos esses. Então, a prática do retiro, ela você completa as 3 raízes, completa todos os requerimentos das práticas de Anuttara Yoga Tantra, das práticas de Guru, ou Yoga do Guru, as práticas de Idam, ou das divindades meditacionais, né? E das práticas de protetores. Juntamente com isso, é praticado, ou o principal que é praticado, é o que é chamado, a essência do ensinamento daquela linhagem. Por exemplo, dentro da Kagyu, é o Mahamudra. E o que é praticado é a essência, o centro é praticado como Mahamudra. Claro que todas as práticas de Idams e de Guru Yoga, o resultado final dela, ela é adicionada para se realizar o Mahamudra no final. Mas a prática central é focada no Mahamudra, no aspecto que a gente chama de Mahamudra, Tantra Mahamudra, que são as 6 yogas de Naropa, né? Que algumas pessoas já ouviram falar, que na verdade a tradução
para 6 yogas de Naropa, como traduzido de 6 Yoga of Naropa. Isso é errado, porque o nome é Narochodrup. Isso quer dizer as 6 práticas de Naropa, que é a primeira prática, é tumo, ou calor interno, que é para todas essas práticas são o resultado dela é o Mahamudra, é o perfeito Mahamudra, é a realização da natureza da mente. Claro, se eu tivesse realizado alguma coisa, eu não estava falando com vocês aqui, mas a intenção é que o indivíduo venha praticar e pelo menos ele tenha algum tipo de experiência dentro disso. Se ele não tem uma experiência de realização, qualquer que seja, nível, espero que menos que ele tenha que ele saiba com o que ele está fazendo, o que é aquilo. Então, o primeiro yoga é o tumo, ou calor interno, onde o indivíduo trabalha com os canais e os ventos, para trabalhar com calor e bem-aventurança, e nisso transformá-lo em realização, como suporte à realização, não sendo isso uma prática, o final da prática em si, mas sim um suporte da prática. Depois, a gente faz Julo, ou corpo ilusório, que é o nome da prática. Depois, você faz o sal, ou clara luz. Você lida com o seu estado mais básico, a mente mais básica. Depois, com o Milan, ou sonhos, popularmente chamado de yoga dos sonhos, que não é uma yoga, é a prática dos sonhos, né? A prática simplesmente chama-se Milan, quer dizer sonhos em tibetano. Depois tem Poa, né? Em que você vai fazer a transferência de consciência, a ejeção da sua consciência no momento da sua morte, uma prática que você pratica o tempo todo para ser usada só quando você morre, né? E a prática do bardo, que é a prática que você vai praticar para que quando você estiver no estado entre uma vida e outra, você possa vir a ganhar uma realização, o nível de ação que você for capaz de obter dentro desse estado, né? E com o tempo, e dentro do retiro, a gente faz também as práticas protetores, junto com tudo isso. Quando o indivíduo... O que o indivíduo fez nesse tempo, nesses 3 anos e meio? Ele completou todo o requerimento de todos os idãs principais da linhagem. Ele fez as práticas de guru, certo? Então, prática de guru, de idã, completa, todas elas no nível de Anuttara Yoga Tantra, do mais alto de Tantra. E também ele completou as práticas de protetores, Dakas e Dakinis, né? Automaticamente ele passou por todos os ensinamentos, recebeu e treinou dentro da essência da linhagem. No caso, no retiro na linhagem Kadi ou Mahamudra, e supostamente no linhagem Nima seria o Dzogchen, né? E quando o indivíduo acaba nesse tempo, desses 3 anos, o que se costuma chamar na linhagem que ele é de Drupe Lama. Drupa quer dizer prática, de praticar, fazer prática, né? Então, o I é como fosse uma junção, é o Lama de, o D, né? O indicativo. Lama de prática, o Lama de retiro. Por quê? Porque Lama, como eu falei para vocês, Lama mesmo, é aquele mestre que atingiu a realização, que que atingiu a natureza do despertar, que realizou a natureza da mente e pode passar isso para o aluno, né? Que tem realmente a realização, que se não é quase um bodhisattva, já tem um grande grau de realização, né? E então esses são poucos: Dalai Lama, Karmapa, Taisito Rinpoche, Khenpo Karthar, Sangpo Rinpoche, né? Chatrao Rinpoche. Esses são lamas, sendo eles tulcos, reencarnações reconhecidas ou não, né? Então, somente aqueles que tiveram realização e podem transmitir, se tiver experiência, realização mesmo. Nós que saímos de retiro, que podemos passar esses ensinamentos, porque os ensinamentos são puros, nós tivemos experiências com ele, tipo, nós completamos todo o requerimento daquilo que foi feito e sabemos como passar isso. Podemos, de acordo com
comando do nosso professor, aceitar discípulos e daí guiar discípulos nesse mesmo caminho, nós estamos chamando de lamas, drupelamas, né? Ou lama de retiro. Porque hoje em dia na Índia e ficou chama-se qualquer um de lama, mesmo que a pessoa não seja um monge, um monjinho, vai chamar meninos de 10 anos vestidos de monge, chama de lamas, pequenos lamas, né? Então se generalizou uma coisa que antes era só mesmo quem tinha grau de realização para se ter isso, e não pessoas comuns. O que a gente faz depois do retiro, e que na nossa lição chama de Drupelama, é que a gente é apto para poder guiar outros estudantes. Não que nós temos realizado como lama, mas lama no sentido de poder transmitir para outros e guiar os outros dentro do caminho progressivo ou dentro dos estágios que há dentro da tradição, com todo o que nós recebemos, que é aquilo, a essência, que são a prática de guru, a prática de idam, de protetores, mas a essência da linhagem, o centro do cimento da linhagem, que é o Mahamudra, ou no caso do Nirmal Dzogchen, né? Isso que é. E é assim que se torna um lama. As pessoas, a primeira coisa que eu cheguei no Brasil, logo depois, uns 2, 3 meses, 4 meses depois, alguém te pediu, como é que eu faço para virar um lama? Né? Então, às vezes, se você vai pensando em dedicar à prática, fazer alguma coisa para ser um lama, como se fosse para uma faculdade, fazer um curso, para poder ter um bacharelato, um mestrado, um doutorado, ou algum diploma em alguma coisa, isso talvez seja a pior das motivações. Eu mesmo não tinha motivação nenhuma. A única motivação que eu tinha de ir para o retiro era muito individualista, era muito egóica, porque eu estava pensando que eu deveria praticar mais para poder melhorar mais, porque eu estava muito ruim. Eu sabia que eu tinha conseguido bons resultados dentro do conhecimento do Dharma, mas eu queria muito mais ainda, porque eu queria cada vez me livrar dessas confusões. Lá dentro do retiro, depois que surgiu um pouco, quem sabe eu posso. A gente pode, com isso, beneficiar pessoas que queiram esclarecer algumas pessoas. E após esses 3 anos, ainda assim, vai depender do mestre do retiro, do seu mestre, se ele vai querer ou vai aconselhar, vai lhe indicar que você tenha uma atividade como lama ou não. Você pode chamar de lama se você apenas porque fez retiro, aí você não tem uma atividade nenhuma. Se você vai ser um lama efetivo ou não, se você vai ser uma pessoa que pode até ser chamado de Drupelama, vai ser o seu mestre do retiro, porque acompanhou você no retiro, sabe se você é ou não capaz de poder continuar, lidar, aceitar discípulos e transmitir para os discípulos a coisa correta daquilo que você recebeu dentro da linhagem específica, dentro do ensinamento do Dharma, sem desvirtuar, sem distorcer ou sem inventar qualquer coisa que não seja o ensinamento do próprio Buda, que vem de milhares, de anos até hoje, de mestre para discípulo.